Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de hoje é: o juiz está obrigado a acolher o laudo? Isto é, ele está atrelado ao laudo? Ele tem que aceitar o laudo das partes e decidir conforme o laudo? É essa a pergunta. O que você acha? Ele está realmente adstrito ao laudo? O perito fez um laudo, apresentou, o assistente técnico apresentou um laudo também, os assistentes técnicos. Então nós temos ali 3 laudos, digamos, né? E se tiver uma impugnação, nós podemos chegar a 5 laudos. São um laudo pericial judicial, do perito, 2 laudos paralelos dos assistentes técnicos e 2 laudos de impugnação ao laudo do perito. Então nós podemos ter até 5 laudos. E aí eu te pergunto, e eu gostaria que você comentasse aqui embaixo: o juiz está adstrito aos laudos ou ao laudo do perito? O juiz é obrigado a colher o laudo do perito? O laudo do assistente técnico, dos assistentes técnicos, o laudo de impugnação? E aí, se ele está obrigado a acolher, ele está obrigado a decidir conforme o laudo, né? Se ele está, qual laudo ele deve decidir? Então eu pergunto para você, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo antes de eu dar a resposta, tá? Então, enquanto isso, vai respondendo lá, mas já peço para você clicar, tem que tomar cuidado porque tem um bichinho aqui muito grande que tá, cadê? Que tá me seguindo aqui, ó. Tem 2 bichinhos aqui que tá me seguindo, então tem que andar com muito cuidado para não... Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa seu joinha, comenta aqui embaixo qual que é a resposta que você acha e compartilhe nas redes sociais. Bom, o tema é: o juiz está atrelado, está adstrito ao laudo do perito, ao laudo dos assistentes? A resposta é não, tá? A resposta é não, mas depende. Por quê? Assim, é uma discussão muito antiga, mas ela assim, é mais ou menos defensável. Como? A justiça diz que se o caso for muito específico, o juiz tem que autorizar, né? Se for muito técnico e fugir da competência do juiz, ele tem que autorizar o pedido de provas, de produção de provas. E a perícia é uma das produções de provas. O princípio da ampla defesa deixa bem claro que as partes têm direito de apresentar as provas possíveis, né? Quantidade de provas possíveis e lícitas para municiar a sua tese, né? Então, assim, já pelo próprio princípio já está deixando bem claro que o laudo deve ser acolhido pelo juiz, né? Porém, qual laudo o juiz vai ter que se embasar, tá? Bom, a gente explica já, mas antes, olha, o CPP, Código de Processo Penal, ele diz no seu artigo 182, assim: o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Entendeu o que o CPP fala? Ele é uma lei. O CPP é o Código de Processo Penal, que regulamenta o processo penal. No Código de Processo Civil não tem uma lei específica igual a essa, desculpa, não tem um artigo específico igual a esse artigo 182, tá? Muitas vezes ele é absorvido na área civil, na área do processo civil. Às vezes esse artigo ele é invocado para o juiz poder não aceitar
parte ou até o laudo por completo, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que os artigos do CPC, Código de Processo Civil, nos trazem. Por exemplo, o artigo 370. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Andando é meio complicado, né? Deixa eu parar aqui, fica na sombra, fica mais fácil para ler. Então, ó, artigo 370. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Aí já deixou bem claro que cabe ao juiz determinar as provas. Então, se cabe a ele determinar a prova, né, ele pode afastar o laudo, ele pode até indeferir o laudo, né, indeferir o pedido da perícia. Tá? Parágrafo único do 370. O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então aí deixa bem claro também, deixa mais uma munição na mão do juiz para que ele possa indeferir perícia, indeferir laudo, tá? Indeferir diligências que sejam desnecessárias, tá? Então assim, cada juiz vai escolher como agir, tá? Vamos agora ao artigo 371 do CPC, Código de Processo Civil. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Então tá aqui, o juiz apreciará a prova independente do seu sujeito, quer dizer, ele tem que apreciar, aqui já diz que ele tem que apreciar a prova, todas as provas, mesmo que seja das partes, e informar fundamentadamente, né, como ele chegou àquela decisão de afastar partes do laudo ou o laudo completo de todas as partes, tá? Ele tem que dizer, ele tem que informar o porquê que ele não utilizou o laudo, por exemplo, do autor, ou porque que ele não aceitou o laudo do réu, tá? Ou porque que ele não aceitou parte do laudo do perito. Às vezes ele realmente se embasa, por exemplo, em alguns pedaços do laudo do perito, mas ele nem cita as outras partes, tá? Então, e aí ele vai fundamentando por que ele utilizou aquela parte. Às vezes ele pega e copia a conclusão somente do laudo do perito, às vezes ele pega e copia o desenvolvimento inteiro. Já vi acontecer de grande parte da decisão ser copia e cola do laudo do perito. O que faz com que ele acolha o laudo por completo. Agora, quando ele acolhe partes do laudo, fica somente ele não especifica que ele não acolheu as outras partes. Ele basicamente aponta o que realmente ele entendeu e fundamenta a sentença dele em cima de partes do laudo, né? Então, respondendo aqui, por último, para facilitar o entendimento, o juiz não está atrelado à decisão do laudo, à conclusão do laudo. O juiz pode dar a sua conclusão, já aconteceu comigo, já aconteceu do juiz descartar por completo o meu laudo. Achei muito estranho, porque estava muito bem fundamentado. Entender, não apreciar parte do laudo, tudo bem. Agora, por completo, um laudo de 100 páginas, é bem complexa essa decisão, né? Bom, mas tá aí, tá explicado aí pelos artigos 182 do CPP e 370 e 371 do CPC, que o juiz ele não está atrelado ao laudo, mas ele tem que fundamentar o porquê que ele não utilizou, e se utilizou, o porquê que ele utilizou aquelas partes do laudo lá que fizeram ele chegar àquele convencimento, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Grande abraço e até a próxima. Eita, bichinho bonitinho. Peraí. São dois, viu? São dois, apareceram aqui em casa. Todo ano. Quem quiser, todo ano, hein? Grande abraço e até a próxima, pessoal.